nosso companheiro dirigente, Júlio César, que irá fazer uma reflexão sobre o Sermão da Montanha. Neste momento, que possamos elevar a Deus uma prece, rogando inspiração e roteiro para o palestrante da noite de hoje, como também pedindo que as vibrações superiores nos preparem para a realização do trabalho mediúnico mais tarde, a fim de que todos os médiuns aqui presentes possam dar a sua colaboração nesta tarefa cristã abençoada de orientação aos espíritos mais sofredores. E desta maneira, com a permissão da espiritualidade superior, a direção desta casa, pedimos ao Cristo para iniciarmos os nossos trabalhos sob as bênçãos de Deus. Convidamos o Júlio César para que possa tomar a palavra a partir de agora. Boa noite a todos, a todas. Sempre uma alegria estar aqui, na nossa querida Casa Espírita, né? Fonte de Esperança. Somente falando de um tema tão importante como o Sermão da Montanha. Aqui agora eu vou dar uma abordagem geral para o Sermão da Montanha, e minha ideia é que nas futuras palestras eu vá trabalhando cada ponto específico do sermão. E aí essa metodologia, essa abordagem genérica será aplicada em cada parte do Sermão da Montanha. Mas antes que a gente possa começar a falar do Sermão da Montanha, é preciso estabelecer alguns pressupostos. Jesus, ele presidiu a formação do planeta Terra. Ele já era espírito puro há 4,5 bilhões de anos atrás. Então é muito razoável que a gente pressuponha que ele fale de um ponto de vista de conhecimento, experiência e evolução que a gente sequer tem condição de imaginar. Seria, mal comparando, igual a um senhor de 80 anos de idade, PhD em engenharia elétrica. E ele vai ensinar ao neto dele, de 3 anos de idade, 2 anos de idade, que não deve colocar o dedo na tomada. Por mais que ele tenha inteligência, capacidade e criatividade, ele nunca vai conseguir passar todo o conhecimento que ele tem, a experiência que ele tem, a uma criança de 2 anos de idade. É mais ou menos Jesus conversando conosco. Então, é importante que a gente tenha essa compreensão de que o Sermão da Montanha, como qualquer ensinamento do Cristo, a gente só vai adquirir o conhecimento completo aos poucos. Na verdade, ao longo dos milênios. Né? Quando a gente tem lá 20 anos, a gente começa a estudar o Espiritismo e fala, agora eu entendi. Aí chega aos 40, não, agora eu entendi. Aos 70, não, agora que eu entendi. Então, ao longo da vida, a gente vai galgando, né? Como se passasse do nível 1 para o nível 2, para o nível 3, aí vem a próxima encarnação, você caminha mais um pouquinho, ao longo dos séculos, você vai chegando lá no 20, no 30 de entendimento, e à medida que você vai avançando nos milênios, você vai chegando lá aos 60, 70, 80, até que passem os milênios suficientes para que a gente possa dizer realmente, agora eu entendi o que o Cristo queria dizer. Perfeito? Então, partindo desse pressuposto, do que o Sermão da Montanha trata? Da forma da gente viver aqui no planeta Terra, de maneira que a gente consiga acessar o reino dos céus, ainda aqui no planeta Terra. Okay? Seria uma forma de viver bem-sucedida a sua encarnação. Jesus fala isso no Sermão da Montanha de maneira lapidar. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, fala claramente de reino dos céus. Então, Jesus traz para a gente, no Sermão da Montanha,
um programa de autorrealização do homem no planeta Terra. E isso tem a ver com duas diretrizes básicas: a relação do homem com Deus e a relação do homem com o próximo. A essência do Sermão da Montanha pode ser trazida sempre, qualquer ensinamento do Cristo, aos dois principais mandamentos. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, que pressupõe o quê? Uma atitude de reverência ao Criador. O homem abaixo de Deus, sempre. Para que a gente consiga fazer isso, é preciso que a gente trabalhe o quê? O nosso orgulho. E o segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. É uma atitude de igualdade e fraternidade em relação ao próximo. Para isso, a gente precisa trabalhar o nosso orgulho em relação ao próximo, não nos acharmos superiores, e também o sentido de fraternidade, trabalhar o egoísmo, não querer para a gente, mas sim ter uma vida de servir ao irmão. Esses dois mandamentos, eles podem ser simbolizados no sinal da cruz. É sempre necessário. Jesus sempre trabalhava dentro desses dois aspectos. Uma profundidade de contato com Deus e a horizontalidade de uma vivência ética em relação ao próximo. Jesus, ao proferir o Sermão da Montanha, ele passou 40 dias no deserto, em jejum, meditação e orientação. Imagine o nível de contato com Deus. Aquelas palavras que saíam da boca de Jesus saíam diretamente do Criador. Tamanho nível de contato. E essas palavras guardam uma vibração que até hoje a gente pode acessar, desde que também se concentre para conseguir acessar esse nível de vibração. Em cada palavra, se a gente parar, meditar, a gente vai acabar conseguindo pelo menos um pouco desse nível, porque essa vibração continua nessas palavras até hoje. Perfeito? Então, as palavras do Sermão da Montanha são apenas o quê? Indicadores. E se a gente quiser acessar um significado mais profundo, é preciso atingir essa profundidade. E depois, que é uma vivência espiritual. Né? E depois a horizontalidade, essa vivência ética em relação ao próximo. Toda a vida de Jesus, qualquer coisa que você pegue para estudar, que fale sobre Jesus, você não encontra que ele não esteja trabalhando em prol do próximo. Até no momento que ele estava na diversão, no momento de distração, na festa, ele transformou o vinho em água para ajudar o próximo. Então, Jesus, o exemplo dele, a vida dele significou esse contato com Deus de profundidade e essa horizontalidade de servir o próximo. Qual a importância do Sermão da Montanha? Por que esse tema está sendo trazido para cá? Muitos falam que o Evangelho seria o coração da Bíblia. Se o Evangelho é o coração da Bíblia, a gente pode considerar o Sermão da Montanha a alma do Evangelho. Nas palavras de Gandhi, se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Tamanho o significado do Sermão da Montanha. E como é importante a gente realmente se debruçar e estudar. Essa é a essência, né, dos ensinamentos do Cristo. E se nós observarmos no Evangelho segundo o Espiritismo, todo o Sermão da Montanha foi abordado pelos espíritos superiores. Cada parte está lá. Não necessariamente na ordem certinha, mas você encontra todos os aspectos abordados. Então, qual é a nossa proposta aqui hoje? É que a gente possa adentrar um pouco nesse espaço de significado, tanto dessa questão vertical, quanto dessa questão oriental, ou horizontal. Okay? O acesso intelectual ao conhecimento do Sermão da Montanha pode ser acessado, vamos dizer assim, analisando palavras, frases, né, expressões, e também há interligações entre os termos. Dessa forma, eu dividi o Sermão da Montanha em 3 partes. A primeira parte, que é o início do Sermão da Montanha, traz as 8 bem-aventuranças. Nessas 8 bem-aventuranças, Jesus traz uma nova moral, um código de conduta para a autorrealização do homem aqui no planeta Terra, de forma que ele atinja o reino dos céus aqui ainda. Na segunda parte, Jesus faz 2 afirmações aos discípulos, trazendo as responsabilidades e os compromissos que os discípulos deveriam assumir
na missão deles de divulgação do Evangelho. E na terceira parte, Jesus trata da sua própria missão. O que ele veio fazer aqui no planeta Terra, né? Que é fincar as bases de uma justiça superior. A gente vai abordar cada um desses termos aqui. As bem-aventuranças. Se nós observarmos as bem-aventuranças, a gente vai perceber claramente um contraste. Porque Jesus proclama felizes, bem-aventurados, justamente aqueles que a materialidade considera infelizes. Porque o modo de viver no planeta Terra naquele momento era tão oposto à lei divina que Jesus veio redirecionar essa conduta. Vamos lá. Bem-aventurados os pobres de espírito. É impensável para um materialista, nesse mundo cheio de conflito, competição, disputa, entender que o humilde pode ter um lugar ao sol. Para ele tem que brigar, tem que lutar. Mas Jesus traz uma nova moral e diz: bem-aventurados os humildes, porque terão o reino dos céus. É o oposto. Aflitos. Bem-aventurados os aflitos, os sofredores, os que choram. É impensável para o materialista, que tem uma vida muito voltada aos prazeres mundanos, aquela vida de sensualidade, de diversões, entender que o sofrimento pode trazer algo de positivo para ele. Até uma frase que a gente tinha que agradecer o sofrimento. Isso me incomodava, né? Aí, à medida que você vai estudando o Espiritismo, você começa a compreender o tanto que o sofrimento pode realmente te levar a um novo padrão de evolução. Mas isso é impensável para aquele que busca prazer. Mas Jesus afirma de uma maneira muito clara: os que sofrem, os que choram, serão consolados. Mansos. Também é impensável para um materialista entender, pensar, sequer, que o paciente, o doce, o afável, o obediente, o resignado, também possa encontrar algum lugar nessa sociedade cheia de conflitos, né? Cheia de disputas, um mundo agressivo. Mas Jesus fala, olha sempre o contraste que eles falam. Os mansos é que herdarão a terra. Injustiçados, né? Os que têm fome e sede de justiça. Também é impensável para um materialista que uma injustiça, porque o materialista visa só que entende que só existe aquela vida e tudo termina naquela vida. Entende? Então, para ele, sofrer uma injustiça não faz muito sentido na cabeça dele de que essa injustiça que ele está sofrendo hoje pode ser a correção de uma injustiça que ele praticou lá atrás. E que isso possa ser muito bom para ele. Bem, na verdade, ele pensa em revidar. Qual o sentido para uma pessoa que pensa dessa forma? Ceder a túnica a quem te roubou a capa. Sofrer mais uma injustiça no lugar de revidar uma injustiça. Isso não faz o menor sentido. Misericordiosos. Para o materialista, ser misericordioso tem um significado de fraqueza, covardia. O bom não. Aquele que responde olho por olho, dente por dente. Devolve na mesma moeda. De uma forma simples, né? Eu não levo desaforo para casa. E, na verdade, Jesus traz para a gente os misericordiosos, aqueles que são benevolentes em relação aos erros e às faltas do irmão, é que vão alcançar a misericórdia. E quem assim não procede vai ser cobrado até o último cêntimo. Puros de coração. Desde quando, nesse mundo, em que se busca a distinção social, o status, a projeção, o título, pode fazer sentido para uma pessoa ser simples, pura de coração, humilde? Não. A gente normalmente, né, o homem materialista quer ser o quê? Superior, né? Ele conseguir se destacar em relação à multidão. O Jesus fala de maneira clara. Os puros de coração, os simples e os humildes, esses é que verão a Deus. Perseguidos por causa da justiça. Todo aquele que, em algum momento, se levanta
para praticar alguma coisa ensinada pelo Cristo, normalmente isso representa no mundo de hoje, já representava antes, mas ainda continua representando, um certo remar contra a correnteza. É muito mais fácil você dançar conforme a música, seguir a corrente. Porque tudo que Jesus traz é o oposto daquela vida materialista que as pessoas estão acostumadas. Uma vez eu escutei de um administrador, uma pessoa que tinha a caneta, ela tinha condições de determinar para onde ia o dinheiro. E aí ele falou, eu não fiz nada diferente de todos aqueles que me precederam. Ou seja, ele pegou o dinheiro público para a própria família, comprou imóveis para os filhos, imóvel para ele também. Mas aquele que ele se levanta, pratica a justiça ensinada pelo Cristo, normalmente ele é o quê? Combatido, perseguido. Mas Jesus fala que esse que permanece firme contra a correnteza, esses terão o reino dos céus. Pacificadores. Esse mundo é muito comum. A gente querer subjugar o irmão, impor a nossa vontade. Será que o pacificador teria condição de se sobressair nesse tipo de mundo? Mas Jesus fala de uma maneira muito clara. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Então, assim, embora até pudesse ser mais fácil a princípio, a vida exclusivamente material, ela traz problemas. E ela traz problemas porque ela implica um modo de viver contrário às leis divinas. E Jesus traz no Sermão da Montanha, então, quem que é o bem-aventurado? Quem que vai ser aquele feliz? Pobre de espírito, sofredor, aflito, manso, injustiçado, misericordioso, puro de coração, perseguido e pacificador. Esse contraste, ele existe por quê? Da onde que vem do materialista entender isso como se fosse uma loucura? Fazer o bem a quem te fez o mal. Amor, tá louco? Amar quem te odeia. Isso não faz muito sentido para ele. Mas da onde que vem isso? De uma confusão que a gente tem sobre a nossa própria identidade. Que Jesus veio desfazer. Imagine, se você se identifica com o seu corpo, com a sua profissão, com a sua origem, se você considera essa vida a única que existe, e depois disso não existe mais nada. E se você busca as coisas materiais, qual o sentido em fazer o bem a quem te faz o mal? Se você, entretanto, passar a analisar essa situação a partir dos princípios básicos do Espiritismo, tudo aquilo que Jesus falou é como se fosse a chave do entendimento espiritual. Tudo aquilo que Jesus falou, a gente consegue compreender. Se a gente entender a existência de Deus, a imortalidade da alma e a reencarnação como uma verdade, a gente vai compreender aquilo que Cristo vai fazer todo sentido você ser perseguido, você se sentir aflito, ser humilde, ser manso, puro de coração. Segunda parte, afirmações para os discípulos. Jesus fala, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. O sal. O sal tem duas funções básicas. Ele tempera e conserva. E a luz? Revela o caminho e permite também que a pessoa não se desvie do caminho. Sem luz, você não consegue enxergar o caminho. Perfeito? Então, Jesus se volta para os seus discípulos e diz, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Nesse sentido de conservar, de não se desviar do caminho, o que Jesus estava falando para os seus discípulos? Vocês devem viver as verdades que pregam. O sal, o que faz com o alimento? Torna o alimento incorruptível, ele conserva o alimento. O alimento não é atacado por esses agentes microscópicos, né, que deterioram o alimento. Então, Jesus fala, tornem-se vocês incorruptíveis, não sejam contaminados por essas influências exteriores do mundo material, a fim de se manterem fiéis
aos próprios ensinos do Evangelho. Paulo cumpriu isso de uma maneira exemplar. Já Judas não se tornou incorruptível. Ele se deixou levar por essas influências. No sentido de temperar, de revelar o caminho, Jesus também se volta para os discípulos e fala: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O que ele queria dizer com isso? É preciso ter critérios na divulgação do Evangelho. Claro que ninguém deve conservar, se tem um conhecimento, deve passar esse conhecimento. Mas Jesus falava: ao passar esse conhecimento, tenham equilíbrio. Não passem tudo. Jesus conversava muitas coisas dentro do círculo dos discípulos que ele não levava para o público geral. Porque ele sabia que aqui essas pessoas tinham uma condição de compreensão maior. E ali não tinham a mesma capacidade de compreender que os discípulos tinham. Então, todo aquele que detém o conhecimento, em específico os discípulos, sobre o Evangelho, devem divulgar, mas só devem passar na medida exata da capacidade de entendimento daquele que escuta. Okay? Se você tempera demais a carne, ninguém come. Se você joga luz demais, cega a pessoa. Não vai esclarecer. Okay? Terceira parte, a própria missão de Jesus. Não penseis que vim destruir a lei, ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. O que Jesus estava falando a respeito da própria missão dele? Ele veio dar o verdadeiro sentido das leis divinas. Moisés já tinha vindo anteriormente, trazido os 10 mandamentos, que eram suficientes para a condição moral daquelas pessoas que viviam naquela época. Depois veio Jesus, trouxe uma moral um pouco mais adiantada, porque aquela sociedade já conseguia absorver algo mais. Depois veio o Consolador, o Espiritismo, esclarecendo outras coisas ainda. Por quê? Porque essa sociedade de hoje consegue compreender um pouco a mais. Era justamente isso que Jesus estava falando. Jesus falava também de uma nova justiça. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, Jesus traz uma nova justiça. Ele fala, se você não quiser ter problema, vamos dizer assim, no tribunal divino, é melhor que você comece a cumprir essas leis que ele estava enunciando. E ele sempre enunciava essas leis da seguinte forma: ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Um dos exemplos. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão já será réu de juízo. Então, Jesus traz uma justiça mais sutil, que exige um nível de evolução maior para que a pessoa consiga cumprir aquilo. Ouvistes o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. É uma justiça bem mais flexível, que exige uma conduta moral superior. Ouviste o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. É uma justiça muito mais misericordiosa do que aquela justiça em voga na época. E a gente termina essas 3 partes. Vamos adentrar um pouquinho mais no estudo do Evangelho do Sermão da Montanha, como um todo. O Sermão da Montanha é um documento máximo de espiritualidade. Como assim? A simples análise intelectual não é suficiente para a gente conseguir atingir todo o entendimento do Sermão da Montanha, o sentido real das palavras de Jesus. Porque o Sermão da Montanha não se limita a uma teoria que o homem deva crer. O Sermão da Montanha é um texto espiritual. É um convite para um despertar espiritual de uma humanidade muito materialista. É um convite para que o homem consiga ver quem é ele na realidade. É espírito. E como é que ele vai se realizar aqui, ser feliz, seja aqui ou no próximo plano?
se ele adotar essa nova atitude que Jesus está trazendo no Sermão da Montanha, que é o que? Buscar as coisas espirituais. Tem 3 frases que resumem isso de uma maneira lapidar, simples de entender. Conheça-te a ti mesmo, realiza-te a ti mesmo, e serás profundamente feliz. Quem é você? Você é espírito. Se você é espírito, você precisa buscar as coisas do espírito. E se você, como espírito, busca as coisas do espírito, você será feliz. Ou seja, terá o reino dos céus, será bem-aventurado. A materialidade, de modo algum, consegue nos levar a isso. De uma forma mais profunda, o Sermão da Montanha é um convite para ser. Como assim? Abrir a alma para uma experiência espiritual. Ingressar em uma nova dimensão de consciência. Como assim, João? É preciso ter a chave espiritual para entender qualquer ensinamento do Cristo. E ele mesmo traz. É chegada a hora em que o Espírito, é chegada a hora em que o verdadeiro fiel adorará o Pai em espírito e verdade, pois o Pai busca esses para adorá-lo. Deus é espírito, e os que o adorarem terão de adorá-lo em espírito e verdade. Então, não adianta a gente ter o conhecimento intelectual se nós não nos tornarmos uma pessoa diferente. É um convite para sermos diferentes. Uma coisa é você falar sobre misericórdia, ser misericordioso. A outra coisa é você terminar a palestra falando sobre misericórdia, ali na esquina, você toma uma fechada, você xinga a pessoa de todo mundo. Então é um convite para ingressar realmente num nível muito mais profundo e ser uma pessoa diferente. Se a gente pudesse resumir a lógica do Sermão da Montanha, seria: desperte para a sua realidade espiritual. Ultrapasse os limites do intelecto analítico. Abra sua alma para ser invadida pela experiência de Deus e passe a ser uma pessoa diferente, tanto na sua relação com Deus, como na sua relação com o próximo. Compreender tudo isso aqui não é tão difícil. O Sermão da Montanha ele traz uma dificuldade tremenda. Onde que está essa dificuldade? A dificuldade está em a gente se despojar do homem velho e nascer para o homem novo. Abdicar do nosso velho ego e ter a vida pautada naquelas atitudes que o Cristo nos ensinou por meio do Sermão da Montanha. Como assim ultrapassar os limites do ego? Como é que a gente pode fazer isso aí? O que é o ego? O ego é muito interessante. O ego começa com o nosso nome. Se você pegar uma criança, 2 anos de idade, 3 anos de idade, você não vai conseguir, ela não tem muita noção do eu dela. Ela acha que é o pai, ela acha que é a mãe, ela está meio conectada com o todo ainda. Aí devagarzinho a gente vai explicando, não, José, não, você é Maria. Aí ele, é? Aí você começa a falar, José é feio, José é bonito, José é inteligente, José é burro, José é forte, José é fraco, José é corajoso, José é medroso. E a pessoa vai começando a apreender. Quer dizer que eu sou isso, é? Às vezes pode se revoltar, não, eu sou medroso não, né? Eu sou fraco não. Aí vai para academia, fica forte, faz uma luta, aprende a se defender. Mas ele incorpora e acha que aquilo ali é verdade sobre ele. Condição financeira. José é rico, José é pobre. José é presidente da República, José é um lixeiro. José é um médico. José é um frentista. Nada, nenhuma dessas coisas foi ditas, né, a vocês. Nem o lado de cá, nem o lado de cá significa o que você é. Se apenas é. Por quê? Porque qualquer uma dessas coisas que eu falei para vocês aqui, elas são transitórias. E tudo que é transitório é ilusório. Se vocês pararem para pensar, nem mesmo o sexo você pode se apegar. Hoje você pode ser Maria e amanhã José. Então, vejam bem como é sensível essa questão do ego. Mas a gente incorpora e dá
a essa personalidade que é criada ao longo da nossa vida, e de todas as encarnações, né, uma importância além do que deve ser dado. E Jesus veio alertar justamente sobre esse aspecto. Não acreditem na materialidade. Vocês não são o corpo de vocês. Vocês não são a sua profissão, a sua casa, o seu carro, a sua condição social. Hoje, uma pessoa pode vir numa condição social absolutamente desfavorável e na próxima encarnação vem com uma outra condição. Um dia eu fui no TJ e tinha um rapaz, ele ficava morador de rua. E eu fiquei sensibilizado com aquela situação e fui levar para ele um cobertor. Eu achei interessante que ele não tinha nada, ele tinha um saco, ele se vestia assim e se cobria. Eu fui dar o cobertor para ele e falou, olha, muito obrigado, mas esse cobertor não me serve. Eu com frio danado, assim, eu falei, como não? Chovendo. Eu entro dentro desse saco aqui, ele tinha um platôzinho assim que ele dormia, e aí eu fico tanto aquecido como protegido da chuva. E aí eu vim aqui no centro, até pedi autorização para o Carlos, eu falei, Carlos, posso fazer uma chamada para esse rapaz? Ele pode. E ele tinha sido um duque numa vida anterior e desperdiçado. E estava sendo muito atacado, desperdiçado muito, assim, foi... perdeu tudo que tinha, só vivia em festas, essas coisas. E hoje é um indigente, mas uma pessoa altamente culta na época. E hoje, um morador de rua. Né? Então, a gente não deve se apegar a nenhum tipo, ao ego, né? Nenhuma dessas situações transitórias. Que essa experiência para ele pode estar trazendo conhecimento e sabedoria que, de repente, um médico não traz para ele. Então, para ultrapassar os limites do ego, significa o quê? Isso representa sempre você vencer o seu orgulho ou o seu egoísmo. Sempre um desses dois. É possível falar para vocês que uma mulher pode ter um parto sem sentir dor? Mesmo fazendo cesárea, sempre vai ter dor. Então, para a gente conseguir vencer o ego, o egoísmo e o orgulho, a gente vai sentir algum nível de dor. Não existe uma portinhola dos fundos que você possa acessar o reino dos céus. Não. Para chegar no reino dos céus só tem um caminho. E o caminho é o quê? Apertado. E só tem uma porta, e essa porta é estreita. Então a gente vai precisar passar por dor para a gente conseguir superar o nosso ego. Qual foi o maior exemplo que já existiu aqui na Terra de uma pessoa que superou o ego de uma maneira absurda? Jesus. Por que eu falo isso? Porque Jesus vivia numa situação de reverência ao Criador absurda. Ele reconhecia a superioridade do Criador. Ele desistiu de qualquer autoria. Ele sempre falava, depois que fazia alguma coisa que as pessoas achavam extraordinário. É o Pai em mim que faz as obras. A sua fé te cura. E ele direcionou toda a sua vida a fazer o quê? Cumprir a vontade de Deus. Então ele venceu o orgulho de uma maneira absoluta. Tanto que na própria oração que ele nos ensinou, diz, seja feita a vossa vontade. Era assim que ele rezava. De outro lado, como já falei aqui, a vida inteira de Jesus sempre direcionada ao próximo. Por isso que Jesus conseguiu vencer o orgulho e o egoísmo, ou seja, ele ultrapassou as barreiras do ego, em que a gente ainda está patinando. Então, como ultrapassar essa barreira do ego? É um processo natural. Vem devagar, com o tempo. A gente vai passando do homem instintual para o homem intelectual, até chegar no homem espiritual. O homem instintual é bruto, usa a força física, quer satisfazer a sua própria vontade e subjuga o outro pela força física. Já o homem intelectualizado, ele descobriu uma forma mais sutil de violência. Ele utiliza muitas vezes os argumentos analíticos, essa energia intelectual para conseguir o que quer, em detrimento do próximo. Tem muitos que usam, inclusive, a força mental. São os magos, né? Pela mente consegue aplicar essa força, essa energia mental à matéria. E aí chega um homem espiritual. O homem espiritual faz o quê? Ele usa a força diferente, que era Jesus, a força do espírito. É conduzido por uma nova moral, porque o desejo dele não é mais
subjugar, mas sim auxiliar, atuar em benefício de todos. O viver do homem espiritual é absolutamente distinto do homem material. Por quê? Ele busca o silêncio. Jesus era silenciosamente poderoso. Toda vez que você escuta, você lê, você estuda, Jesus estava em meditação, Jesus estava em oração, ele saía desse estado e aí ia para a atuação em relação ao próximo. Jesus nos ensinou o caminho da interiorização, que é aquela verticalidade que a gente falou no início. Sempre buscou a causa primeira de todas as coisas. Imaginem só, Deus, Criador do universo. Se nós temos acesso a essa causa que está dentro de nós, nós somos co-criadores apenas. A causa primeira. Por isso que Jesus falava, o Pai em mim faz as obras. Se a gente tem acesso a essa causa primeira, que é essa busca da interiorização, o que eu vou buscar fora? É isso que ele veio falar no Sermão da Montanha. Não busquem fora, busquem dentro de você. Porque dentro de você, a força mais poderosa que existe no universo. A busca do silêncio, essa interiorização, ela é tão importante. E uma vez que Buda foi fazer um discurso, que fez aquela, né, aglomeração, porque Buda ia discursar e tal, não sei o quê, e ele chega com uma flor, a multidão está ali, ele senta e coloca a flor na frente dele. Depois de 1 hora, sem abrir a boca, ele pega a flor e sai. Foi o sermão de Buda. O tanto que o silêncio é importante. Ali ele estava falando de Deus. E Jesus atingiu esse estado. Jesus era silenciosamente poderoso. O que Jesus fazia? Andava sobre a água, multiplicava pão e peixe, transformava água em vinho, curava doenças, se materializava. Conseguia fazer tudo porque ele buscava, em primeiro lugar, a causa primeira de todas as coisas. Nunca fora, sempre dentro. E quem descobre como utilizar essa força, que é justamente se entregando, fazendo essa reverência, baixando a cabeça para o Criador, desiste de qualquer outro tipo de força que possa, força física, força mental, intelectual. Já o viver do homem material é absolutamente diferente. Ele vive na correria, corre freneticamente atrás do quê? Não da causa, mas das consequências. Né? Vai atrás de títulos, distinções, poder, evidência, glória. É isso que ele busca. Ele é ruidosamente fraco. Porque essas coisas não podem dar para ele aquilo que ele busca. Ele está sempre na superfície. E Jesus fala, pare, busque essa profundidade, essa verticalidade. Vamos entrar um pouquinho na estrutura do ego. Como é que funciona essa questão da estrutura do ego? No âmbito material, nós somos muito diferentes uns dos outros. Aqui na sala mesmo é só olhar. Cada um tem uma feição, tem um tipo de vida, um tipo de roupa. Só que essa desigualdade, para o materialista, o leva a se julgar mais do que o outro. Em uma posição social, por exemplo, que a pessoa seja muito bem posicionada, tem um cargo aí de relevância, ou seja um lixeiro. Vantagens pessoais que ele pode ter. É um grande empresário, manipula bilhões, com um trabalhador que tem um salário. Pode ser um grande cientista que consegue trabalhar bem a sua inteligência, desenvolve teorias complexas, um analfabeto, uma pessoa que não sabe nem ler nem escrever. E a partir dessas diferenças, ele estabelece: eu sou maior do que você. Essa é a estrutura do ego. Isso ele quer atribuir à personalidade dele uma importância que é, inclusive, contrária à lei divina. Ele se acha acima do irmão e muitos se acham, inclusive, acima de Deus. Os deuses da intelectualidade. Mas é interessante que o ego, com essa estrutura, ele se torna muito suscetível. Ele se torna não poderoso, ele se torna vulnerável. Porque quem é perfeito, quem está acima dos demais, não erra. E quem é que não erra nesse planeta Terra? Quem que não é contraditório ainda nesse planeta Terra? E qualquer observação que é feita, ele se sente diminuído. Isso existe num grau exacerbado ou
em qualquer um de nós, num grau menor. Então, qualquer comparação, observação, contradição apontada daquela pessoa o leva a uma consequência. Ele fica irritado, contrariado e muitas vezes chega até à violência. Uma vez eu admirava muito um desembargador, ele dava uma aula simplesmente magnífica. Até um dia que ele deu um exemplo e, assim, os votos dele são impecáveis, tá? Muito bons, tecnicamente. Aí ele foi explicando lá na altura, foi explicar esse caso específico. Ele comentou de um rapaz que tinha acabado de ingressar no tribunal, tinha um mês de tribunal, começando ainda a aprender a atividade. E ele fez um voto com o desembargador não analisou adequadamente, levou para o plenário e passou uma vergonha tremenda lá. Ele chegou no gabinete, mas escrachou esse rapaz. A tal ponto desse rapaz falar, eu não sou mais capaz de atuar na área jurídica, eu vou embora, eu vou desistir do direito. E ele falava isso sorrindo, se achando o máximo, grande. Ou seja, aquela pessoa não conseguiu atingir a intelectualidade e a perfeição que ele tinha atingido. Então, a minha admiração por aquela pessoa diminuiu bastante. Mas essa é bem a estrutura do ego, de se achar superior. Já o homem espiritual, ele parte de uma outra visão. Ora, se eu sou espírito, em essência, todos nós somos iguais, não temos diferença. Isso o leva a um nível de igualdade em relação ao próximo. A gente compreende, enquanto homem espiritual, que todos nós estamos em processo de evolução, que todos nós erramos. A gente reconhece essa reverência que tem que ser feita a Deus. Isso nos dá poder. Em que sentido? A gente se torna menos suscetível às contradições, aos nossos próprios erros. Nós nos tornamos mais pacientes em relação ao ser próximo. A gente consegue reagir com serenidade, paciência, a gente consegue ser obediente, resignado diante daquilo que acontece. Como se tornar um homem espiritual? Como realizar essa vivência íntima do Espírito do Cristo expresso no Sermão da Montanha? Tem dois caminhos muito interessantes. Claro que existem outros, mas lembrando sempre da verticalidade, da horizontalidade, por meio da meditação, por meio da caridade. A meditação. É muito salutar que cada um de nós consiga reservar ali uma meia hora por dia que seja para ingressar no silêncio. Primeiro aquele silêncio material, do barulho. É um lugar calmo, tranquilo, ingressa no silêncio. Depois ingressa num silêncio um pouquinho mais difícil, que é o silêncio mental e emocional. Acalmar os pensamentos, acalmar os sentimentos. E depois se reconheça como espírito. Como assim, Júlio? Comece a se despir do seu ego. Tudo aquilo que você acrescenta ao eu sou é ego. Eu sou médico, eu sou servidor, eu sou marido, eu sou pai, eu sou filho. Porque tudo isso é transitório. Fique só no eu sou. Porque você é espírito. Ponto. Não acrescente mais nada. E aí você consegue ir se despindo. Quanto mais você conseguir se despir dessas pseudo-realidades, mais tranquilo você se torna, mais sereno você se torna, manso, pacífico, pobre de espírito, puro de coração, pacificador. E depois se exponha, se despoje do seu ego e se exponha à invasão da plenitude de Deus. As palavras do Sermão da Montanha são muito poderosas nesse sentido. Elas trazem essa vibração do Cristo desde lá. Olha que interessante. Quem não vive a alma do Sermão da Montanha não o compreende. E quem o compreende se liberta. Segundo, caridade. O amor é a mais alta razão. É a suprema racionalidade. Então, amar o próximo é o caminho mais curto e rápido para a gente realmente compreender o Sermão da Montanha. E o Espiritismo nos traz isso naquela frase lapidar de Allan Kardec.
Fora da caridade, não há salvação. Muito obrigado. Boa noite. Chegando ao fim de mais uma apresentação, agradecemos a maneira plácida, harmônica, com que o Júlio trouxe a reflexão sobre o Sermão da Montanha, que certamente faz vibrar o nosso ser na busca de sermos pessoas melhores a cada dia de nossas vidas. Porque é muito mais importante ser do que ter. E ele bem o colocou aqui para todos nós. Agradecemos mais uma vez e certamente teremos novas oportunidades futuras para que o Júlio possa vir aqui e dar a sua contribuição, harmonizando a todos nós para a continuidade das nossas atividades da noite. Senhor Jesus, agradecemos o ensejo da noite de hoje, de aqui podermos estar e contribuir em favor dos encarnados e desencarnados com a nossa atividade espiritual, consciente de que juntos podemos muito mais, levando adiante essa tarefa abençoada que é de todos nós. E assim, pedimos a permissão para encerrarmos esta primeira parte das atividades da noite de hoje, agradecendo a Deus, aos mentores da casa, a todos aqueles que nos seguiram online